Olá a todos, pessoal. Meu nome é Trubnikov. Alexandre, você está no canal Nuliarder e hoje temos como convidado Alexei Sergeyenko, artista, celebridade, sim, bilionário. Eu estive na galeria em São Petersburgo, gostei muito daquele caixão onde você pode deitar e relaxar. Uma performance maravilhosa. Convido você para o meu próprio funeral. Eu sei que são 8 filhos. Sim, O mundo se sustenta graças aos pais de famílias numerosas, não é? claro. Como é que tudo isso aconteceu? Conte um pouco sobre você. De onde vem o seu interesse e seus hobbies? Eu sei sobre o yoga. Acho que yoga não é exatamente um hobby, provavelmente já é um estilo de vida. Ou seja, esse é o caminho mais rápido para a saúde, por isso quero ser forte e flexível. A maneira mais fácil é praticar yoga diariamente. Todo dia? Bem, todo dia sim. Hoje também teve? Também teve uma pequena hoje. Bem, hoje, na verdade, ontem fui dormir às 2 da manhã, ou seja, isso é bem raro. Normalmente tento manter uma rotina diária, mas ontem sim, foi assim que aconteceu. Ontem eu estava trabalhando no fórum e me atrasei. Bom, mas mesmo assim eu me alonguei um pouco, fiz um pouco de exercício. Isso se torna um hábito, acontece todos os dias, que, E o carregamento leva uns 10 minutos. certamente. Depois, uma vez por semana, participo de uma maratona de caminhada. São 30, em média 30 quilômetros, às vezes 35, às vezes 50, mas 50 é bem raro. A gente caminha pelos parques uma vez por semana em passo acelerado, com certeza. Depois, se falarmos de exercícios físicos de vários tipos, eu gosto muito de nadar. E no ano passado estabeleci um recorde pessoal, nadei ao redor, foi em uma das ilhas, nadei por quase 7 horas. Além disso, repare que a água em Ladoga não passa dos 12 graus. Caramba, 7 horas? Eu saía na margem. A única coisa é que nadei completamente nu, nem de sunga, para ter uma conexão total com a natureza. Bem, lá não tem ninguém, não tem pessoas, então dá para se permitir isso. Eu nadava, saía na beirinha, sentava um pouco, comia umas frutinhas, não sei, depois nadava de novo. Ou seja, mesmo assim acabei nadando por tanto tempo, mas no geral eu realmente nadei a maior parte do tempo. Ouvi dizer que você tem sua própria ilha, já que tocamos nesse assunto de ilha. Eu tive? Na verdade, eu tenho 5 ilhas na Finlândia, mas infelizmente agora não podemos usá-las. É um arquipélago inteiro com um eco-camping desses, com academia, e eu as comprei. Acho que há uns 20 anos para que pudéssemos ir lá jejuar. Não, por quê? Com amigos, colegas, com a família também, claro. Mas principalmente é uma ilha de retiro onde íamos, não levávamos comida e passávamos lá algumas semanas sem comer. Mas agora fazemos o mesmo em Ladoga. E Ladoga, para ser sincero, eu gosto mais do que da Finlândia. A Finlândia é tão bonitinha, mas um pouco entediante. Mas Ladoga é como um mar e as rochas lá são simplesmente, bem, são outras paisagens, claro. Não se pode usar, porque agora é uma questão de sanções. Sim, Os finlandeses fecharam a fronteira para nós. As ilhas ficaram em uma zona próxima à Rússia. Agora, para eu ir lá, preciso obter uma autorização do Ministério da Defesa da Finlândia. Eles perguntam por que estou indo para lá. Tenho que explicar para eles que estou indo, por exemplo, tirar a neve do telhado da casa. eles. Me dizem: tudo bem, um dia deve ser suficiente para você. E para que isso tudo? Além disso, continuamos pagando impostos, coleta de lixo, limpeza das estradas e outras despesas de manutenção. Pagamos por tudo isso. E se você não pagar, eles simplesmente tomam de você. Inacreditável. E eu lembro que quando comprei, eu simplesmente. Bem, eu estava procurando por eles há quase um ano, talvez dois, para poder comprá-los. Mas eu queria comprar um. Mas isso é marketing finlandês. Compre mais Atacado. e nós lhe daremos estes três. Não sei por que os comprei. 5. Bem, por outro lado, eu ainda gostei. Certo, 5, então 5. Bem, eu me lembro que simplesmente peguei algo de cima e comprei assim. Ou seja, eu nem sequer contei quanto havia, quanto há e quanto resta. Onde nasceu Alexei Sergenko? Em São Petersburgo. Meus filhos vivem em São Petersburgo há 8 gerações. indígena. Sim, moramos lá o tempo todo. Embora meu filho mais velho tenha acabado de se mudar para Moscou, mas nós somos de certa forma indígenas. Sim, moradores de São Petersburgo. Eu estava no estúdio do meu filho mais velho. Acho que ele tem um estúdio aqui em algum lugar na região da Bielorrússia, mais ou menos. Sim, é verdade. Sim, sim, em algum lugar por aqui. Estúdio bacana, lindo, legal. Sim. As pessoas se tornam artistas. Você pode vir e pressionar ali de mil maneiras. Bem, 100 maneiras. Desenhar uma imagem sem realmente saber desenhar. Basta haver o desejo de tocar na tinta e experimentar algo. Bem, e nós também. Depois, normalmente sugerimos não só pintar, mas também fazer uma exposição, vendê-las, ou seja, experimentar algo, tornar-se artista. Isso é muito legal. Um leilão, pelo menos. Um leilão pode ser feito, pode-se organizar, pode ser assim, pode ser assado, pode-se fazer algum tipo de ação. Vamos deixar o link na descrição. Aliás, gostei muito do estúdio, não estive lá pessoalmente, né? Foi lá que fizeram essa roupa customizada. Eu sei que vocês, se não me engano, moravam em Pushkin, certo?
Bem, é o lugar mais bonito, basicamente. Este é um bairro de São Petersburgo. Qual a distância até o centro? Bem, 20 minutos. O Palácio de Catarina pertence à família Engelhard. Foi aqui que Pushkin leu seus poemas pela primeira vez, faz parte do complexo do palácio. Sim, é uma casa muito bonita. Assim, de repente. Ele tem 320 anos. Mas antigamente nós não morávamos lá. Mas quando percebi que podia alugar a cozinha por 5 milhões de rublos por mês, pois é, aluguei a cozinha e no final das contas, agora praticamente toda a casa está alugada. Só restaram alguns pequenos apartamentos onde, digamos, quando venho, de vez em quando, nos fins de semana, posso passar a noite lá. Mas é claro que raramente vou lá. Embora eu goste muito de Pushkin, esta é a maior concentração. Em Pushkin havia gênios por quilômetro quadrado. Uma cidade muito bonita. Apesar de ser pequeno e compacto, ainda assim é simplesmente tudo é lindo. Palácio Parques, Muitos parques, sim, sim, sim. Enorme. quantidade. Legal. Para criar filhos. Aliás, conversei com um dos seus filhos. E quando conversamos, ele falou sobre a sua educação. Eu fico pensando que tipo de pai eles têm lá. Bem, então nos conhecemos. E, E o mais interessante, segundo ele, foi quando nosso pai nos disse, ainda crianças: inventem algum tipo de projeto de negócio e eu lhes darei dinheiro. certamente. Ele disse que nunca nos deu nada, mas nós tivemos ideias, ou seja, fomos o mais criativos possível. Ele não deu nada, é isso mesmo. Ele deu, ele deu. Não, ele diz: invente alguma coisa, eu te dou, tipo, sei lá, 300 mil rublos por um dia No seu aniversário te dou 100 mil rublos. Crie um plano de negócios. aqui. Sim, eles não conseguiram naquela época. Então as coisas deram certo, não necessariamente na primeira vez. Ou seja, elas vão se acumulando, vai ficando mais. Bem, ele diz: como nós nos manifestávamos, a gente realmente inventava coisas, fazia uma coisa aqui, outra ali, ou seja, envolvíamos os amigos nessa história. Vamos lá, vamos pensar em uma ideia. Meu pai vai nos dar dinheiro agora. Mas sobre esportes, eu me lembro, quando estávamos com eles na Índia, eles diziam, vamos nadar. Eu digo, ok, faça 500 flexões e vá nadar. Ou seja, essa é a norma diária. Tipo, vamos dar 500 para cada um deles rapidinho. Ou seja, aqui está. Então, Sim, treino básico, fiz 500 flexões e corri. o que? Você fez 500 flexões? Para que servem flexões? Bem, apenas com visitas. E E fiz flexões 1000 vezes. Ou seja, é isso mesmo. a educação foi séria. Sim, somos todos fortes, todos altos. Ou seja, é isso mesmo. Pelo que sei, você se dedica à arte desde a infância, certo? Sempre gostei de esportes e de desenhar. Bem, de modelar algo e de esportes. Essas são as duas coisas que sempre gostei muito na vida. Por isso, sempre pratiquei esportes. E muito, inclusive de forma profissional. E ao mesmo tempo, sempre gostei de criatividade. Essa era a atividade na qual eu sempre gostei de gastar meu tempo. E criatividade em várias áreas, não só desenhar. Eu também gostava de música, eu organizava clubes, organizava discotecas, festivais de todo tipo. Também adoro fazer isso. E agora eu entendo melhor que sou um artista, não apenas alguém que desenha, mas sou mais um performático. Gosto de criar performances, de envolver muitas pessoas na minha arte. E realmente gosto disso quando há muitas pessoas. Vejo quantas pessoas consegui reunir, todos estão fazendo alguma coisa e todos gostam do que estamos fazendo juntos. Aliás, no dia 29 de novembro deste ano será meu aniversário. Ficarei feliz em convidar todos os espectadores. Onde será geograficamente? Será em Samotiburg, na minha galeria. Ela é grande, tem 3 mil metros. Os tetos são altos. Eu vou ter. Cabe todo mundo. Terei. Lá vão ser 6 espaços diferentes, onde algo vai acontecer. Vamos dedicar esse dia à discussão sobre o pensamento racional. Vamos falar sobre a importância de pensar de forma lógica e racional. E isso é muito importante. Ultimamente me parece que há tanta tolice, tanta coisa humana sem sentido, que precisamos apenas nos comportar de forma mais inteligente. Aqui, eu vou desenhar retratos matemáticos. Farei isso durante 6 horas seguidas. Bem, e isso vale para todos que vêm até mim. Preparei telas pequenas que vou distribuir gratuitamente e telas grandes que vou vender. Bem, e ao mesmo tempo, meus amigos serão como palestrantes se apresentando em palcos. Terei 3 locais onde eles conversarão. E peço a todos que falem não apenas sobre como alguém compra ou vende algo, ou como se estivessem promovendo seu próprio serviço, mas que abordem tudo isso a partir da racionalidade, com lógica verdadeira, dizendo o que realmente pensam sobre isso. E então teremos esse tipo de evento. Aliás, vale ressaltar que vou estabelecer alguns recordes mundiais, ou seja, 2. Eu já sei com certeza, mas as testemunhas do livro de registros disseram que acham que haverá mais registros. Para um aniversário? Sim. Mas este será o maior número de retratos matemáticos desenhados. Em um único dia, esta é a maior quantidade disto ou daquilo. Algo semelhante acontece em todo o mundo.
Eu adoro discos. Quantos registros existem agora? 35, condicionalmente. Comecei a fazê-los quando tinha cerca de 20 anos. Comecei alguns e já estou esquecendo vários. Penso em como lembrar de todos e anotar um dia. Talvez até fazer um livrinho. Uma vez por ano faço algum tipo de performance assim. E depois passo a vida toda lembrando deles. E eu gosto muito disso. Além disso, eu entendo que de 3 a 5 mil pessoas vão vir para esse meu recorde. As pessoas vieram até mim, é disso que eu realmente gosto. Tudo isso me toca muito de perto. E essa parte de ser requisitado na minha vida, eu acho que sempre foi muito importante para mim. Até mesmo na infância. Mesmo quando criança, eu gostava de estar em algum palco, de entrar e sair de algum lugar, de falar algo em público. Eu gostava disso até na infância. Provavelmente é preciso nascer assim, muito provavelmente. Quando o primeiro quadro foi pintado, bem, por exemplo, daquele que já na verdade foi vendido, acho que foi assim, Meu primeiro projeto de art business eu fiz quando tinha 8 anos. 8 anos. Sim, a ideia foi minha. Pareceu-me uma ótima ideia criar um lápis que não quebrasse, que não se desgastasse, um lápis eterno, e fazendo com que pareça uma pistola. Bem, eu fiz algumas, comecei a fundir pistolas de chumbo. Bem, dá para escrever com chumbo. E eu o posicionei e vendi como um lápis eterno, no formato de uma pistola. Todos os meus colegas da turma compraram mesmo. Original, criativo, isso com 8 anos. Sim, mas na verdade havia alguns detalhes. Ou seja, o chumbo também suja, então depois de escrever um pouco, as mãos ficavam todas sujas de chumbo. Isso eu não considerei. Bem, ainda tenho uma dessas pistolinhas guardada até hoje. Está comigo. Ainda existe até hoje? Sim, E ela está na galeria ou não? Não. ele está guardado em casa no meu cofre. É como meu primeiro objeto de arte. Eu literalmente o encontrei por acaso uns 10 anos atrás, estava perdido em algum lugar, agora coloquei no cofre e ele está lá comigo. Nós compramos 20 quadros num leilão na última vez que você comprou de nós. 21. 21. Sim, Eu tenho até uma conta. sim, sim, sim. Eu acabei de vender o meu lá, se você se lembra, né? Sim, Funcionou perfeitamente. funcionou perfeitamente. Acontece que são 22, os rapazes estão felizes. Tudo se baseia em impressões. Um dos meus amigos acabou de comprar um computador. Retrato. Um retrato matemático, sim. Foi negociado em leilão. Ele decolou a 65. Legal, sim. Qual foi o preço mais alto que uma pintura pôde alcançar? O máximo foi de 5 milhões. Da mesma forma, um homem negociou e comprou no Grande Fórum. Bem, houve uma negociação tão intensa que talvez ele até pudesse ter comprado por menos, mas ele disse logo 5, ele queria comprar por 5, ficou por 5. Pode se dar ao luxo. Posso me dar ao luxo e é uma quantia redonda. Ele está satisfeito porque esse dinheiro já voltou para ele muitas vezes, pois agora todos o conhecem como a pessoa que pôde se dar a esse luxo. Bem, ele é um empresário bastante importante, isso está pendurado no escritório dele, todo mundo sabe disso, os funcionários sabem, todos os parceiros sabem, ou seja, está tudo bem para ele. Ou seja, ele meio que levou o seu próprio mercado, por assim dizer. Recentemente, eu dei uma palestra na Komsomolskaya Pravda e contei por que foi vendida uma pintura que é simplesmente uma tela pintada de azul por 18 milhões de dólares. Puta merda, eu não desci. Sim. Como isso acontece? Por quê? Isso acontece o tempo todo. Esta é uma história em desenvolvimento. Ali tem uma banana, algo que vale milhões de dólares. Sim, em linhas gerais, isso acontece o tempo todo. E como isso acontece? Por que isso acontece? Então o jornalista me pergunta: posso pintar a tela de azul agora e vendê-la por 18 milhões? Eu digo que não, não pode. Ou seja, tudo deve combinar ali. Há muitos pontos em comum e eu entendo por que isso acontece. Por que a pessoa que fez isso? Esse dinheiro voltará para ela? Eu acho que isso acontecerá muito rapidamente. Sei que você preza por um estilo de vida saudável e a yoga, claro. Você bebe ou não bebe? Há quanto tempo? Desde os 30. 30 anos de idade? Isso É só um exemplo, pessoal. até os 30, eu aproveitei tudo, experimentei tudo o que podia, fiz várias experiências. São Petersburgo é assim. Acho que Moscou também é assim. Ou seja, foi muito divertido e me parece que tomei a decisão certa. Mas aos 30 parei completamente e deixei de beber. Mas eu nunca fumei de verdade. Eu parei. Existem produtos de carne e laticínios e assim por diante. E comecei a me alimentar de forma mais saudável. Muitos. O que você mudou aos 30 anos? Vi um projeto elaborado sobre Sochi e sobre essa ferrovia, algo como uma história de bilhões de dólares. Sim, um dos meus projetos desse tipo. Eu amo. Global. Gostei, sinceramente, sou fã de spoilers. Projeto maravilhoso. Que- Em Sochi fica a parte mais cara do litoral do nosso país, uma zona industrial por onde passam os trens. Bem, transferi-los para as montanhas é muito caro, irracional e altera toda a linha costeira de uma só vez. Ou seja, lá as pessoas têm cafés,
restaurantes e tudo mais, algumas estações, e existe uma maneira muito simples de cobrir tudo isso com um túnel. Além disso, fazer de forma que o túnel de um lado fique aberto para que as pessoas que estão no trem ainda possam ver o mar. E em cima desse túnel construir instituições culturais. Criar um cluster cultural para o mundo inteiro, o maior cluster cultural do mundo. Lá, o trecho dessa ferrovia tem 103 quilômetros de extensão. Cobrir tudo, tudo, sendo que em alguns lugares será mais largo, em outros será mais estreito. Mas eu entendo que isso é simplesmente maravilhoso. Vai ser um lugar para onde todos vão querer ir. Se você quiser cultura, vai para lá e pronto. Aliás, conversei lá com o reitor, que é meu amigo, um ex-aluno se tornou reitor da universidade. Eu Pergunto para ele: me diz, por favor, você gostaria de estar lá? Claro, eu quero apresentar minha universidade lá. Isso é tão legal, lá tem isso e aquilo. É cultura, educação, ciência. E você vai andando e consegue ver tudo isso de uma vez em blocos assim. Isso é realmente muito legal. É muito legal mesmo. De verdade, né, é uma ideia muito bacana, como essa galeria do Alexei Sergeyenko. É, Um cluster comum, mas ao mesmo tempo, destaco que não são necessários recursos do orçamento público. Eu calculei, a economia é tal que esse dinheiro retorna permanentemente e todo mundo gosta desse projeto. Mas o processo está parado, tem que haver sempre alguém. Trata-se de um político influente que dirá, né, vamos começar a fazer isso. E nós faremos isso. Realizei uma análise financeira, analisamos quanto custaria construir um túnel. Por quanto essa peça pode ser vendida? Multiplicado por 5, e todos queriam comprar. Uma história simplesmente perfeita. Não há necessidade de investir nenhum dinheiro do orçamento. Mas normalmente, quando você fala com políticos, com nossos altos funcionários, e diz que não são necessários recursos do orçamento, eles simplesmente se viram e vão embora. Como assim? e nós, como ficamos? Sim, sim, e o que vamos fazer então? Só precisamos assinar e sair? É mais ou menos isso. E como vamos controlar? Mas agora me parece que os tempos estão mudando e isso está cada vez mais em alta. Entre os políticos, ainda há quem pense na pátria e em economizar recursos do orçamento. Embora para o Nicolai sempre tenha sido muito lógico economizar recursos do orçamento, Por que margaridas, Alexei? a margarida é um símbolo do nosso país. Eu comecei a desenhá-la já faz, não sei, acho que já faz mais de 20 anos. E a Rússia tem dois símbolos. O símbolo da estrela, ela representa o feito militar, os feitos, a coragem, bem, algo desse tipo, por feitos militares, digamos assim. E o segundo é a margarida, que representa o amor, a família, a fidelidade e tudo o que está relacionado com a bondade. E quando, sabe, eles estão em equilíbrio, então tudo acaba muito bem. Eu, Aliás, eu vi uma foto com uma estrela, um enorme, 5 metros, sim. sim, e por acaso eu encontrei na galeria. É ali que ela parece se deslocar periodicamente. Ela já esteve em todo lugar. Acho que ela até esteve no Kremlin, não foi? Não, ela esteve no Fórum Econômico. No Fórum Econômico, é? Sim, no Kremlin ainda não esteve lá. É um trabalho tão grande. Murana Likpozn, ela deveria acabar em algum museu. Na minha casa, por exemplo, por uns 15 milhões. Posso comprar? Acho que é possível, porque a arte vale a pena. Porque existe um projeto bastante conhecido que causa impacto. Você coloca isso em um shopping center e todo mundo no shopping está falando sobre isso, e você vai aumentar o aluguel. E você recuperará o investimento em 2 semanas. Então, ganhei dinheiro com isso. É um fato. Por falar nisso, é isso que os homens de negócios fazem. Eles simplesmente pegam seu shopping center ou seu centro comercial, penduram alguma obra de arte, criam algum tipo de coleção. Bem, e então, vindo das mãos dele, ficarão mais caros. Geralmente é mais barato contratar um artista. E as vendas secundárias são mais caras. Em relação aos rendimentos, já que avançamos tão bem, quanto ganha um artista em geral? Bem, eu acho que aqui, como em todas as outras profissões, todo mundo acha que médicos são pobres ou que professores são pobres. Bem, eu sei, sim, mas eu conheço muitos médicos ricos. E com os artistas é a mesma coisa. Ou seja, existem artistas que são bons, que são profissionais, que fazem o seu trabalho e está tudo certo para eles. Com dinheiro. Um amigo meu veio até mim e disse: onde eu poderia investir? Juntei uns 500 milhões, estão só parados. Eu disse: bem, coloca na conta. Ele disse: bem, aí você recebe agora. Também é artista? Sim, artista. Só pinta, não faz mais nada? Eu. Eu digo: deixa lá, assim você ganha juros. Ele diz: sim, já está lá, mas eu realmente não entendo o que fazer com esse dinheiro. Ou seja, eu digo, tipo, você cria isso, talvez mais alguma coisa. Ele tem uma coleção de Ferraris, sabe? Ele gosta dessas coisas. É assim mesmo. E ele fica pensando o que fazer com isso, sabe? E vai acumulando e acumulando o que fazer com isso. E ele está na oficina lá.
passa de 14 a 17 horas por dia só desenhando, nem come nada, só trabalha pra caramba. Ele recebeu um adiantamento, pagaram para ele por 100 quadros e agora ele está há 2 meses pintando sem sair do ateliê, sabe? Para terminar logo, tipo, pegar todo o dinheiro. Ou seja, esses são bons artistas. Mas ele curte aquilo lá. Mas quando já passa tanto tempo assim, aí já vira trabalho mesmo, trabalho puro. Isso já é realmente pesado, inclusive fisicamente. Ele pinta telas grandes. E esses artistas, eu conheço muitos artistas ricos que estão bem de vida. E quando alguém começa a aprender comigo a ser artista e ganhar dinheiro com a arte, eu costumo levá-los para visitar esses artistas. Normalmente levo para esses artistas, tipo, olha, vamos conversar com ele. E eu tenho pelo menos 3 amigos meus que foram muito ricos a vida toda e eles só desenham, não fazem mais nada além disso. Todos eles moram em São Petersburgo, Na verdade, todos os artistas moram em São Petersburgo, Moscou, sem artistas. sim, muito pequeno. São Petersburgo possui o maior número de artistas per capita do mundo. Temos apenas uma academia Stiglitz, enquanto temos 4 universidades que formam artistas todos os anos. Bem, ele está por conta própria, cidade de artistas e poetas. E se você se tornar famoso e conhecido nesse meio, então será requisitado em qualquer lugar do mundo. Lembro que participei de uma exposição em Nova York, Art New York. Estou andando pela exposição e percebo o quanto sou incrível. Penso, caramba, o que eles colocaram aqui em exposição? Eu sou o mais incrível. E realmente, depois disso, eu era o artista mais comentado lá. Todos escrevem e falam sobre mim. Foram 64 entrevistas em um único dia em Nova York. Incrível. Sou verdadeiramente um ativista. Fiquei super empolgado. Numa exposição, você vende ou promove o produto. Fui direto e criei expectativa. Acho que nos Estados Unidos é tudo uma questão de dinheiro. E ele foi lá para promover a ideia. Portanto, em todo o mundo, absolutamente. Estou aqui, tipo... Bem, eu era um artista de rua. E aconteceu de eu me encontrar em uma cidade pequena e tenho a primeira parte do dia livre, algum tipo de gratuidade. Então, peguei 6 telas, coloquei na mochila, peguei marcadores, saí para a rua e pensei, vou vendê-las como um artista de rua. Em 1 hora e meia, vendi 6 quadros. É verdade, por 5.000 rublos cada, não foi caro. Bem, a cidade não é muito rica, 30.000 rublos em 1 hora e meia, eu ganhei esse dinheiro. E ainda por cima, eu curti, fiz isso com prazer. Mesmo com muita concorrência, considerando que lá há o maior número de artistas por habitante, em Nova York você já é valorizado imediatamente, sabe? Tipo, porque se você conseguiu alcançar resultados aqui, por assim dizer, então lá, bem, pessoal, Lá eles vivem de outra forma, têm outro dinheiro, outras oportunidades. E quando você, com essas oportunidades, com esse dinheiro, se torna assim, você entende que, ao chegar lá, você também pode, de repente, dar esse salto. Ou seja, é possível. sobre o trono. Muitos. Esse é o trono de dinheiro que fizemos com o Ribakov. Há muitos rumores, as caminhadas, tudo está lá. Ou seja, bem, tipo, foi geralmente, uau, sim, uma performance. Sim, Fizemos um ótimo trabalho. Também comemorei meu aniversário assim. observado. Eu não sabia. Comemorei meu aniversário. E isso também é um recorde certo pra mim? Bem, o recorde é o objeto de arte mais caro do mundo, o que demonstra que dinheiro é bom. O mais famoso e o mais caro. Naquela época passamos por, sei lá, uns 5.000 canais de televisão, mais ou menos. Tivemos na Al Jazeera, na CNN, na France Press, todos estavam filmando. Ou seja, todo mundo estava nos filmando, fomos mostrados em todos os lugares. Além do fato de termos feito e curtido, é claro que resolvemos nossas questões de negócios. Ribakov estava promovendo sua empresa de investimentos. Ele se apresentava exatamente como uma pessoa, assim, que faz esses investimentos, essa empresa. E todo mundo o viu, ele conseguiu investimentos. Da minha parte, eu estava promovendo o teatro. Naquela época, eu estava abrindo em Moscou o Museu das Emoções, um teatro imersivo. E eu construí, fiz, comecei a promovê-lo, gastei milhões. Mas o público não vai, ninguém conhece mesmo assim. Ou seja, fazer publicidade pura e simples em Moscou é muito difícil. Isso é verdade. Só para que você seja notado exatamente como teatro, é um nicho assim, ainda mais assim. E aí eu fiz um trono. Todo mundo conhece o trono. E o trono está no teatro. E imediatamente todos conheceram o teatro. O teatro existe, nós... Geralmente vamos ao teatro. Sim, bom, o Igor, ele mandou bem, eu pedi pra ele veio, gravou uns vídeos lá, ficou legal, ficou ótimo. Ele mandou bem, tipo, ele aceitou, os amigos dele vieram, alguns... Dinheiro de verdade? Lá $1 milhão. Claro, nós tínhamos a presença de jornalistas, era literalmente uma fábrica de vidro, onde fazíamos os vidros, aquele próprio trono, e levamos o dinheiro para lá sob escolta. Tipo, eu passei 8 horas enrolando aqueles elásticos, fiquei com calos. Ou seja, o Romashka levava tudo isso de BMW,
E nós, na presença de, se não me engano, cerca de 50 jornalistas convidados, bem, era só que a fábrica disse que mais do que isso, eles simplesmente não caberiam no galpão. É isso. E colocamos todo esse dinheiro lá, todo mundo tocou, todo mundo tirou fotos. Então nós os jogamos direto no vidro na frente de todos. Depois um homem chegou e lacrou tudo. Bem, é isso. Ou seja, há uma lâmpada brilhando ali e é isso para sempre. Ou seja, é impossível de abrir. 850 quilogramas. Sim, todos eles pesam juntos. Junto com o pódio, com as lâmpadas, com o dinheiro. 135 quilos de dinheiro. Existe algo parecido em seus pensamentos agora, de forma global? Nós convidamos para as filmagens no balão. Uma performance incrível. Ideia sensacional. Mas me parece que o que estou fazendo agora, os projetos que estou realizando atualmente, eles são mais impactantes. Se estamos falando de dinheiro aqui, dinheiro é uma questão que preocupa muita gente. Nós somos empresários, isso nos preocupa. Nós discutimos sobre isso, mas as pessoas geralmente não falam de dinheiro. Realmente, o salário cai e some, a aposentadoria vem e vai. Se der para viver, tá bom. Quer dizer, meio que. Aliás, já ouvi até versões dizendo que dinheiro é o mal. Devem ser ganhos, guardados, poupados e, por fim, gastos. É como se não precisasse fazer nada. Multar, sim. Todos. Aliás, eu me deparo frequentemente com essa situação. É por isso que apenas um pequeno número de pessoas se interessa por dinheiro. Bem, por exemplo, projetos sobre a necessidade de ser racional, lógico, inteligente, sobre sabedoria, sobre o senso comum. Isso é algo que preocupa a todos, que afeta a todos. E é esse o projeto que vou fazer para mim. Agora, para o aniversário, ele é mais forte. Sim, ele é mais forte. E agora estou trabalhando também em um projeto sobre demografia, ou seja, quero que haja mais russos e por isso estou desenvolvendo uma série de quadros e vários tipos de performances e ações, que por meio da arte vão transmitir a mensagem de que as pessoas devem ter filhos. Ter filhos é algo bom. Isso é 100 vezes mais importante do que o trono, porque atualmente há 1 milhão de russos a menos por ano. É simplesmente terrível, as pessoas pararam de ter filhos. É a mesma história. Agora vou trabalhar em um projeto sobre a mortalidade por suicídio entre adolescentes. Um número enorme de adolescentes tira a própria vida. E existem motivos, mas ninguém faz nada. Quer dizer, fazem, mas de qualquer jeito. Eu acho que também é possível trabalhar com arte e também agir. Isso também é um problema, ainda mais importante. Aliás, vale notar que agora vamos fazer isso aqui na Rússia. Vamos mostrar como se faz. Esse é um problema do mundo todo. Bem, não sei, mas é um problema da Europa e dos Estados Unidos, com certeza. Por isso, eles vão ver agora como fizemos isso e vão começar a me copiar por lá. E eu acho que eles também vão começar a fazer isso. 2000 anos atrás, nossos antepassados também se preocuparam em aumentar o número de seus cidadãos. E eles também começaram a motivar as pessoas a terem filhos. Bem, e aí estão os ícones ortodoxos e católicos, a Madonna com o menino. Na essência, é uma imagem que incentiva a ter filhos. Isso mostra que uma boa mulher, uma criança, isso é algo bom? Era sobre isso que eles falavam. Eu, por exemplo, peguei uma dessas pinturas, agora uma dessas ícones, e a refiz no estilo pop art. Bem, transformei numa pintura ortodoxa, uma pintura popular assim. Eu, Vi essa pintura. ela é ótima. Sim, acho que alguém do nosso grupo comprou. Sim, Madonna com o menino, sim. Já vendi uma, sim, a primeira. Mas agora já pintei mais uma. Bem, já está quase pronta. eu lembro daquela piada. Ah, não tem mais disponível? A gente pinta outra? Eu vou pintar agora mais uma, vamos começar agora mesmo. Galera, eu tenho mais uma aqui para mostrar para vocês. Calma, senão eu vou colocar em leilão. Sim, 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 vamos pintar mais uma. Aliás, vou te dizer, Alexei, sobre o leilão do ponto de vista de fora, ou melhor, não só de fora, mas como participante ativo dele. É muito emocionante. São emoções intensas, sim. Você realmente sente prazer com isso. Quer dizer, tem uma certa adrenalina, você fica lá tentando superar os outros lances. Você talvez em algum momento prova para si mesmo e para os outros que você consegue. Eu consigo pagar 150 por um quadro. Consigo pagar 350 por um quadro. Quer dizer, é isso, né? Sim, eu consigo, sim. Consigo isso. É um jogo. E olha, eu já participo de leilões há uns 30 anos, provavelmente, algo assim. E no começo eu colocava o preço inicial, tipo 50 mil rublos, comprei algo assim. E aí, quando você coloca o quadro, fala, e todo mundo fica em silêncio, então você pega e tira. Poxa, que ruim, coloquei. Já dá vontade de entregar logo. E no final das contas comecei a vender a partir de 1 rublo. Então, há uns 20 anos, mais ou menos, comecei a vender a partir de 1 rublo. E a partir de 1 rublo sempre todo mundo compra. E isso, claro, né, é muito legal quando o seu trabalho... De qualquer forma, a alegria de ver que ela começou a ter vida própria, isso existe. E o dinheiro já é o equivalente à alegria.
Bom, deram pouco dinheiro, pouca alegria. Eles deram muito dinheiro e muita alegria. Isso é tudo. Muito bom. Bem, em média, basicamente, acabei de descobrir que sim, o exame ali está normal, na verdade. Isso é, bem, como na foto. Bem, como? Isso seria tudo. Sim, sim. Sim, é normal. De forma diferente. Bem, é normal, eu vendo muito. Eu faço, neste mês tenho cerca de 20 apresentações públicas minhas. Ou seja, eu vendo quadros o tempo todo. Bem, o leilão de um rublo é uma ferramenta. Existem outras ferramentas. Há muitas ferramentas. Aliás, como ensinar um artista a vender? Ou seja, você tem muitas ferramentas. Você ensina isso, talvez? Ultimamente comecei a oferecer aulas particulares. Ou seja, ainda não estou pronto para ser professor em uma escola. Quer dizer, ainda não estou pronto para ir lá 3 vezes por semana, contar algo, dar palestras. Por enquanto não quero. Além disso, aqui o trabalho é muito individual, então é possível passar alguns dados gerais, mas, na maioria das vezes, eu acabo fazendo um trabalho individual. As pessoas me procuram e perguntam: você pode me ensinar a desenhar e vender? Para que eu também possa ganhar dinheiro com arte. Eu digo: posso. Por que não? Mas eu nunca desenhei. Eu digo: tudo bem. Você ainda. Não foi corrompido, né? Eu vou te ensinar a desenhar e a vender. Vou te ensinar tudo. Normalmente, eu simplesmente cobro por isso. Ou a pessoa tem que me ser útil de alguma forma, ou ela me paga, ou faz algo equivalente para mim, me traz algum benefício. Qual que é o valor aproximado? Bem, o equivalente a 1 milhão de rublos. Esse número também me veio à cabeça. E é um número bem redondo. Normalmente leva cerca de meio ano. Eu, Leva a pessoa para 2 feiras profissionais. onde, na verdade, ele provavelmente já recupera esse valor. Bem, até mesmo. Acaba ganhando alguma coisa, provavelmente. Bem, se ele fizer tudo o que eu disser para ele. Porque muitas vezes, e depois eu mesmo descubro tudo, se a pessoa participou de 2 feiras profissionais, pronto, a terceira ela já consegue organizar sozinha, basicamente. Depois pode às vezes pedir algum conselho para mim, mas já consegue trabalhar normalmente por conta própria. E 1 milhão é mais ou menos esse valor. Eu converso. São encontros presenciais, mas principalmente nos comunicamos por grupos, mensagens de voz. E isso acontece todos os dias. É realmente um acompanhamento pessoal por 6 meses. Sim, exatamente. Além disso, Ninguém faz isso melhor do que eu. a experiência é enorme. Com certeza. Se você quer aprender a andar de bicicleta, procure alguém que já saiba fazer isso. Um profissional. E não aqueles que vão te ensinar a andar de bicicleta, mas eles mesmos não sabem como fazer. Porque agora vejo que eles ensinam sobre negócios de arte, mas eles próprios não fazem nada. Na minha opinião, sim, esses caras, E não apenas no ramo da arte, mas também nicho. em tudo. Eles podem ser bons professores, mas acho que precisam de prática. Talvez seja necessário teorizar mais tarde. Acho que no início, o ideal seria ter 6 meses de prática para entender tudo, como tudo funciona. A Então você finaliza teorias. Embora eu também apresente muita teoria, Pessoal, a propósito, quem agora quer estudar para ser artista, aprender alguma profissão, dominar novas áreas? Alexei Sergenko. Os links estarão na descrição. Mas nós não temos dinheiro vivo, vamos dar um jeito de mandar a pessoa para algum lugar, né? mande mensagem no meu Telegram. No canal do Telegram e, consequentemente, nos comentários, você pode escrever quero, lá tem acompanhamento pessoal e tudo mais. Você já ouviu o preço e a experiência será colossal, eu garanto. Você pode simplesmente visitar a galeria em São Petersburgo e ver tudo por si mesmo. Em Moscou, aliás, acho que também havia, ou ainda há alguma galeria, não é? Meu filho tem uma oficina em Moscou. Sim. Fui eu. Sim, é isso mesmo. Pressione, venha, aprenda. E E existe um Museu das Emoções em Moscou. Agora existem 2 estabelecimentos. Bem, e agora nós quero ter uma base em Moscou. eu, Atualmente estou procurando um lugar para morar. Estou analisando diferentes locais no momento e quero algum tipo de prédio onde, em São Petersburgo, ou melhor, aqui no centro de Moscou, bem, eu vou não necessariamente, não necessariamente no centro. Deve ser acessível, compreensível, transportável e não parecer que está em algum lugar muito distante. Bem, eu preciso de uma base. Estou cansado de viver em hotéis. Aliás, eu também gosto de morar com amigos. Gosto de morar com amigos. Bem, claro, para quem tem uma Ferrari, bem, como seria viver com ela? Eu, vou ao Rio. sim, 3.000 quadrados. Metros. Não, bem, esta também é uma oportunidade para conversar com os amigos. Era assim. Nos encontramos em um café e conversamos por uma hora. Ah, Então nós, digamos, de roupa íntima na rua lá. sim. De manhã nos encontramos para tomar chá, sabe? Também conversamos com Tchirkov. Essa é, portanto, a essência da comunicação e eu gosto muito de morar com amigos, mas mesmo assim quero ter minha própria base para não ficar levando coisas de São Petersburgo para Moscou o tempo todo, para não ficar carregando tudo isso para lá e para cá, sabe? Isso. Quero ter meu próprio espaço de exposições, porque agora, organizando exposições em Moscou, estou sempre procurando algum lugar, algum espaço por aí
no Winsavod, se eu não me engano, né, é um lugar muito legal. O Winsavod é um espaço artístico, fica na Kurskaya? Eu estive lá hoje. Sim. Sim, fica ao lado do nosso Museu das Emoções. E fomos ao Museu das Emoções, depois decidimos almoçar em. Na verdade, dei uma volta por lá, apenas observei as exposições e, para ser sincero, não notei nada de interessante. Muitas coisas de decoração de interiores, muito design de interiores. Eu Eu adoro arte contemporânea. Mas a arte contemporânea e o design de interiores são coisas completamente diferentes. Eles não existem coisas conceituais, não existem conceitos. Há apenas belas fotos penduradas ali, engraçadas, belas, mas não vi nada conceitual, absolutamente nada. Vi um retrato meu, feito por um artista. Escrevi sobre minha vida desde o momento da minha concepção até os 160 anos de idade. Como eu vivi, como vou viver, quais são as etapas, o que está acontecendo lá. Eu vi algo semelhante. Fiz isso há 10 anos. Eu vi algo parecido, vi uma espécie de imagem. Eu gostei dela. A única coisa é que eu fiz isso primeiro. E lá estava, ao que parece. E parece-me que eu estava em melhor situação. Então, para ser honesto, bem, a comida não estava muito gostosa. Mas pegamos o horário do almoço executivo e tinha tanta gente, parecia um refeitório, simplesmente assim. Provavelmente à noite dá para conversar com mais tranquilidade lá, mas de qualquer forma é um refeitório. aliás, ouvi dizer que a galeria em São Petersburgo foi um presente do Vladimir Vladimirovich Putin. Bem, ou como se ele estivesse envolvido. Então, Digamos. Não, bem, não é isso. Não exatamente. Então, ou seja, eu tenho gerenciado uma grande comunidade de artistas há muito tempo. E de alguma forma, um dos nossos senadores, Rabiuf Remenich, veio até mim para entregar prémios estaduais aos meus artistas, ou seja, aos artistas da nossa organização. Bem, tudo isso está acontecendo na minha casa. oi. Estou em casa. E ele me pergunta: o que estamos fazendo na sua casa? Meus filhos correm por aí, nós moramos aqui. O que tem em casa? Eu pergunto: onde mais? Como é que não existe nenhum? Eu pergunto: e você, o que acha? A cidade disponibilizará algum tipo de edifício ou instalação? Eu disse: bem, escrevi algumas vezes, mas não me deram nada. Bem, essa também é uma questão. É preciso lutar, fazer lobby por si mesmo de alguma forma. Escrevi, mas não me deram nada. Tudo bem então. Ofereceram algo tão inútil que realmente não serve para nada. E o processo de alguma forma continuou. Depois me ofereceram algo um pouco melhor. Mas também era algo impossível de usar. E então um dos nossos políticos, um que é próximo do Vladimir Vladimirovich, me perguntou: e aí, te deram? Finalmente te deram? Eu disse: deram, mas é algo que não dá para usar. Ele disse: mas o que é isso? Existe algo a ser feito? Gosto de um prédio ali, ideal para uma galeria, onde tudo flui e se encaixa perfeitamente. Ah, incrível. E eles me entregaram em 3 dias. É isso que significa. Sim, sim, sim. E Assim que cheguei lá, fui informado pessoalmente que se tratava de uma ordem executiva direta do presidente. gastaram alguns milhões em reparos lá, 200. Milhões. 200 milhões. Apesar de, bem, ser um prédio grande. Sim, um prédio grande. Eu gosto muito do lugar. Lugar Legal. Sim, fica perto de Aurora. Lá tem tetos altos, o que é uma grande raridade. É tudo assim, e você pode fazer de tudo. centro. Mas o prédio estava em chamas. Não imaginava que seria tão caro. Bem, quando aceitei o trabalho, foi antes da pandemia e esse dinheiro era, digamos, mais fácil de conseguir. Após a pandemia, é claro que sim, nosso setor encolheu. E assim, na verdade, foi bastante difícil. Esse dinheiro foi concedido aqui. Mas por outro lado, sim, é uma galeria boa e bonita. E lá trabalhamos com arte contemporânea. Bem, há muitas apresentações e ações. Ou seja, adoro coisas assim. Ah, Seria possível expor algumas das minhas próprias pinturas ali? Sim. facilmente. Por favor, eu. O meu, por exemplo, é. Bem, precisamos trabalhar mais com ela, sim. Há alguns momentos que não estão exatamente certos. Mas eu adoro fazer exposições de artistas. E lembro-me de que, quando ainda frequentava clubes de música, os músicos vinham até mim. Aqui está meu músico, queremos tocar. Eu digo, vai lá, toca. Olha, vem amanhã, toque. Se você conseguir reunir 20 pessoas que venham te ouvir, então você é músico. Se 20 pessoas vierem te ver, então você é músico. Mas se não vierem 20 pessoas, bem, desculpe, amigo, você não é músico. Ou seja, esse é o critério. Se as pessoas te escutam, então você é músico. Fazem 500 flexões e podem nadar. E podem nadar. Tudo é muito simples, sim. E aqui é a mesma coisa. Se você quer fazer uma exposição, pegue uma salinha e uma pequena no começo, faça a exposição. Sai aluguel, certo? Não, aqui não tem aluguel nenhum. Pegue o espaço assim mesmo. Bem, a única coisa que precisa, as pinturas precisam ser trazidas, desembrulhadas, embaladas, penduradas. É preciso fazer divulgação. Normalmente é de bom tom oferecer algo para os convidados, ou seja,
Essas coisas precisam ser pagas, você pode fazer isso sozinho, se souber, ou então pagar para alguma organização que faça isso para você. Custos mínimos, digamos assim, porque você nunca sabe o que eu vou conseguir lá, que o artista em mim, como se eu tivesse acordado depois da nossa última história com você, uma semana atrás, eu. Lá vendi o quadro para os rapazes por 30 mil rublos. Bem, 30 seriam suficientes? Isso já é o suficiente. É possível uma exposição de uma só pintura. Muitos querem que dure um mês, mas não precisa. Uma exposição de um mês dura só um dia. Ou seja, Ou seja, todos vieram, olharam, tem foto, vídeo, está tudo registrado e pronto. O próximo é realmente assim. ele mesmo reuniu as pessoas. Sim, ele Reuniu os seus, porque no segundo dia dificilmente. alguém vai aparecer. E ele mesmo pessoalmente fez o leilão dos itens. É isso aí. Sim, sim, é tudo muito simples. Mas muitas vezes as pessoas pensam assim: eu não faço exposições porque não tenho dinheiro? Sim, não precisa de dinheiro. Vá lá, sorria bastante, mostre imagens legais, pendure-as você mesmo. Até lá mesmo, sim, lá. Só cuidado para não bater o martelo no dedo, de verdade. Diga para eu entender que você consegue pendurar. Ou então contrate uma empresa para pendurar para você. Contrate pessoas lá, elas penduram para você. E isso tudo não é caro. Mas é assim mesmo, desse jeito. É isso. Sim, me disseram que você é uma pessoa aberta, mas eu não imaginava que fosse tanto assim. Quer dizer, pode vir. Quer dizer, falando de forma figurada, sim. Mas de onde virão os artistas profissionais se os amadores não tiverem a oportunidade de expor? Não, é ótimo que existam pessoas assim, sim, que dão aos outros a oportunidade de se realizarem. Isso é importante. Claro, claro. Isso é importante. Só para que houvesse inaugurações de exposições todos os dias. Eu organizo exposições com frequência, várias exposições de jovens, e muitas vezes surgem quadros muito interessantes, realmente com um potencial muito bom. Top 3 conselhos do artista profissional Alexei Sergeyenko para um artista iniciante. Quais são os seus? Ontem mesmo no fórum me perguntaram, na verdade, 2 conselhos. Sim, Bem, agora o terceiro, eu também vou pensar em alguma coisa. Mas o meu primeiro conselho foi: não pegue dinheiro emprestado. Ou seja, não pegue dinheiro emprestado para projetos, porque o projeto pode não dar certo, mas a dívida vai ficar. E muitas coisas ruins começam justamente quando se pega dinheiro emprestado. E o segundo, aproveite o que você faz, porque se você está curtindo e não pegou dinheiro emprestado, então já está tudo bem. sim, sim, concordo. Sim, 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 é isso. Bem, e o terceiro, claro, peça conselhos a profissionais. Aprenda sim, porque não precisa cometer os mesmos erros. Para quê? Todo mundo já pisou neles. Venha perguntar como evitar pisar no mesmo ancinho. Eles vão te dizer, vá em frente, e é assim que você evitará todas as armadilhas. Ou seja, simplesmente faça, não precisa ser estúpido. No geral, tudo está ótimo. É necessário um mentor. O terceiro conselho vem de um mentor. Mentor. Mentor, O mentor, o professor, está lá, sim. como opção Alexei Sergeyenko, bem, ele estabeleceu sua própria condição, na minha opinião, não poderia ser melhor, certo? Na verdade, não estou muito feliz por ter conhecido o Gordon, sim. E depois tudo começou a acontecer, girar, e agora estamos aqui juntos gravando um podcast. Você quer talvez que a gente dê um quadro de presente pela pergunta mais interessante ou por outra coisa? Vamos, vamos, sim. Eu entendo que estamos falando sobre escrever. A pergunta mais interessante, você mesmo vai escolher qual é a mais interessante e me diz quem foi. E eu vou pintar para essa pessoa um retrato matemático. E vamos enviar para ela assim. Perfeito. História remota, tranquilo por lá. Pessoal, escrevam comentários na descrição abaixo deste vídeo. Compartilhem com seus amigos para que eles também possam participar. A pergunta mais interessante, o comentário mais interessante. Pode ser para o Alexei Sergenko, ele pode entrar, talvez responder alguma coisa. Sim, E pela mais interessante, eu vou presentear com um retrato matemático. o retrato matemático é uma imagem incrível, onde eles entendem, na minha opinião, 100 vezes mais ou algo assim. Bem, Vou transformar a data de nascimento dessa pessoa em 100 de todas as maneiras possíveis. Que, será esta uma história individual? sim, eu não sei. O primeiro foi o Kirkorov, depois foi o Satiu e o Vitaly Leonidovich Milonov. Ou seja, muitos famosos, muitos personagens conhecidos já possuem esses retratos e todos me dizem que eu sou muito bom nisso. Mas também ajuda muitas pessoas a serem mais racionais e a ganharem mais dinheiro. Ou seja, né, o próximo retrato, teoricamente, pode ser o seu.